Capítulo 1333, Puxão e Travesseiro, Parte 1. Mestre Faluel, por favor, leve as meninas para casa. Vou dar um passeio, Lit disse. E quanto a Faluel, teletransportou Morok de volta ao covil de Ajatar enquanto o tirano ainda conversava com Kila. Um encontro. Estou lisonjeado com seus sentimentos, mas sou seu mestre. Falaremos sobre isso assim que sua aprendizagem terminarem. Ajatar riu muito enquanto salvava aquele momento em um dispositivo de gravação. Como se eu fosse convidar um idiota escamoso como você para sair. Para que serve esse dispositivo? Material de chantagem. O Drake continuou rindo por alguns minutos. Solos está certo. Treinar sem parar pode deixá-lo exposto a um ataque. A respiração ofegante de Faluel lentamente retornou à respiração normal enquanto seu núcleo violeta extraía a energia mundial de seu entorno. Quando chegar em casa, não terei tranquilidade suficiente para treinar. Não se preocupe, vou descansar bastante. Lit respondeu. É melhor você fazer isso. Amanhã vou ensinar a vocês a verdadeira magia espiritual e vocês precisarão de todo o revigoramento que puderem conseguir. Faluel disse. Sério, por que caminhar? Não é chato? Kila perguntou. Observe-me, pequena. Lit assinou adeus ao resto do grupo enquanto eles solos deixavam o covil. Que diabos? Nalrond teve dificuldade em acreditar no que via. Cada um dos passos de Lit deixou para trás uma runa brilhante que desapareceu lentamente à medida que as matrizes protetoras de Faluel os combatiam. Interessante. Ele está lançando enquanto caminha e a julgar pelas runas. Ele está tentando uma pequena variedade. Faluel respondeu à pergunta silenciosa de todos. Isso pode funcionar? Flória perguntou. Não. As matrizes precisam ser circulares para conter o mana de uma forma estável. A maneira como Lita está fazendo isso, em vez disso, faz com que as runas desapareçam antes que possam se combinar para formar uma sequência de comando adequada, mas ainda é um bom treinamento. Por que Solos não está fazendo isso então e Flória e eu podemos fazer isso também? Tista perguntou. Nenhum de vocês pode. Abaixo do nível azul brilhante, o núcleo consome a maior parte da mana, deixando o corpo sem energia suficiente para tentar até mesmo a primeira magia. Faluel balançou a cabeça. Agora deixe-me levá-lo para casa. Amanhã será um grande dia para você também. Enquanto os Etnas atravessavam o portão do celeiro de Lit, Tista e Nalrond voltaram para suas respectivas casas. Quanto mais eu treino minha metade humana, mais meu lado animal sente respeito em vez de desprezo por mim. Melhor ainda, desde que saímos de Fringe, tenho tentado usar as técnicas de meditação da minha tribo para me comunicar, em vez de suprimir a minha outra metade. Tenho certeza de que, uma vez que os dois lados se igualem, minha metade besta me considerará um igual e finalmente seremos capazes de comunicar nossas intenções. Ele pensou. O que você quer fazer essa noite? Lit perguntou enquanto circulava um elemento de cada vez, lançando uma runa de uma matriz impossível a cada passo que dava e usando o revigoramento para reabastecer sua energia. Camila certamente está me esperando em casa. Ela está sempre esperando por você em casa. Solos suspirou meio aborrecido e meio sorriu, feliz por ele. Desde que Camila soube que Lit não tinha lembranças de infância além do trabalho e do dever, ela estava fazendo de tudo para dar-lhe a atenção e o carinho que ele havia perdido até aquele momento. Lit costumava ser aquele que sempre cuidava dos problemas, fossem eles próprios, de sua família ou de Solos. Estar pela primeira vez recebendo e Camila cuidando de sua felicidade sem amarras lentamente derreteu até mesmo seu coração congelado. Eu não tenho muita escolha. A torre pôde manter minha força, mas não reabastecê-la, então tenho que ir com você. Lembre-se do que Faluel disse: durma 8 horas inteiras. Solos teve que caminhar rapidamente para manter o ritmo e a diferença de altura a fez se sentir ainda mais como uma criança. No entanto, caminhar de mãos dadas pela floresta de Travna deixava feliz. Sim, mãe. Lit suspirou. No momento em que chegaram em casa e abriram a porta, Solos voltou para o dedo, aproveitando a recepção calorosa de sua família. Bem-vindo de volta.
Elina o abraçou com alegria, como se ele estivesse ausente há dias em vez de horas. Como foi a aula? Tudo correu bem. É uma daquelas disciplinas difíceis de aprender e ainda mais difíceis de dominar, por isso vai demorar um pouco para fazer algum progresso real. Como Aran está se comportando? Lid pôde sentir seus vórtices relaxando no momento em que parou de lançar. Solos confirmou a ele que no momento em que perderam a forma quase esférica, o violeta que se espalhou por sua aura voltou a ser azul. Esplendidamente. Desde que você voltou do acampamento, ele sempre cuida das tarefas domésticas como você fazia quando criança. Infelizmente, ele não pode cozinhar para salvar a vida. Ele tenta ser como você, mas nem mesmo Onyx consegue aguentar as refeições que Aran prepara para ela. Dito isto, estou mais preocupado com Tista, Elina disse. Por que é que? Lid ergueu uma sobrancelha com curiosidade. Ela já está muito forte e agora está ficando musculosa também. Tenho medo que ela acabe como Plória, com apenas pretendentes que se preocupam com seus tatus. Mãe. Tista a interrompeu, iniciando uma velha discussão que só terminaria quando ela encontrasse um companheiro. Bem-vindo a casa. Camila o beijou suavemente depois que Lid garantiu a Aran que eles iriam juntos para o dia mais negro. Por que você e minha mãe sempre dizem isso? Eu não fui para outro país, Lid perguntou. Porque durante a sua vida você esteve em muitos lugares ruins e mesmo que seu corpo voltasse, não quero que sua mente permaneça lá nem mais um segundo. Camila respondeu. Vou recebê-lo até ter certeza de que você realmente voltou aqui. A ternura do momento foi arruinada pelo cheiro pungente de trabalho duro de Lid. Você definitivamente precisa de um banho quente e de uma boa massagem. Felizmente para você, ainda dá tempo antes do jantar e eu cuidei de preparar tudo para você. Ela o arrastou pelo braço até o banheiro. O que você quer dizer com massagem? SHHH. Ela o interrompeu com um beijo suave enquanto deixava a armadura Skywalker escorregar de seu corpo. Você precisa dormir para a aula de amanhã, então devemos fazer o melhor que pudermos no tempo que temos. No dia seguinte, Lita estava totalmente descansado e com um grande sorriso no rosto. Solos ficou um pouco irritado, mas ela teve que admirar a habilidade e determinação de Camila em encontrar novas maneiras de mimar Lita. Fico feliz em ver que todos vocês se recuperaram e estou ainda mais feliz com a ideia de que hoje será muito menos exigente para mim, Faluel disse. Vamos começar a praticar a magia espiritual a partir do nível 1, já que cada um de vocês já tem bastante experiência com nível 0 e misturando a magia espiritual com os outros elementos para mudar seus atributos nem todos. Nalrond grunhiu. Se for como as outras lições, é melhor eu ir embora. Tentei tudo o que pude, mas não consegui criar nem mesmo uma centelha do sétimo elemento. Não se preocupe, tenho uma surpresa agradável para você que lhe permitirá colocar em prática as lições teóricas que você seguiu diligentemente. Capítulo 1334, Puxão e Travesseiro, Parte 2, Faluel entregou a Nalrond uma varinha de prata que, diferentemente daquelas pertencentes aos mestres de forja real, tinha um cristal violeta em seu punho. O quão fria estava com muito medo de formular uma pergunta adequada ou, pior ainda, uma alegação. Falsos magos não são os únicos que podem aprender por imitação. A Hidra encolheu os ombros. No momento em que descobri a existência das varinhas de forja real, comecei a trabalhar neste projeto. Usá-los durante minhas aulas foi o suficiente para entender seu funcionamento, já que posso usar magia espiritual e sou um mestre forjador experiente. Encontrar uma maneira de replicar seus efeitos foi apenas uma questão de tempo. Posso dar uma olhada nisso? Lid perguntou. Claro. Estou planejando compartilhá-lo com o conselho de qualquer maneira. Isso nos permitirá colocar nossos discípulos à prova em todas as disciplinas sem despertá-los, então não o protegi da detecção. Faluel gesticulou para Nalrond passar a varinha, o que ele fez com relutância. Perder seu novo brinquedo logo depois de obtê-lo foi ruim, mas os mendigos não podiam escolher. A varinha de Faluel era uma versão melhorada da ferramenta dos mestres de forja real.
Uma vez impresso, transformaria a energia mundial do cristal em mana com a mesma assinatura de seu dono, assim como um martelo de fria. Graças a isso, a varinha poderia suportar os feitiços de seu mestre e reduzir o gasto de mana para feitiços de níveis baixos. Isso é incrível. É muito melhor que o seu. Lit disse às meninas, fazendo-as amaldiçoar. Obrigado. Faluel fez-lhe uma pequena reverência. Eu fiz isso como um dispositivo de aprendizagem especificamente para falsos magos que não podem usar o revigoramento. Dessa forma, pessoas como Nalrond deverão ser capazes de acompanhar você durante a prática básica. Não podemos ter um também? Fria perguntou. Claro. Faluel entregou uma varinha para cada um deles. No entanto, nenhum de vocês tem permissão para tirá-la daqui. Se um soldado do reino vir minha varinha, você será forçado a explicar sua origem e ser morto por mim, ou será acusado de traição e morto pela associação. Agora que você está devidamente equipado, vamos fazer uma rápida recapitulação sobre a magia espiritual antes de começar o negócio real. Quantos de vocês tentaram desenvolver feitiços espirituais por conta própria? Além de Nalrond, todos levantaram a mão. Quantos de vocês conseguiram? Todas as mãos desceram. Eu tentei tecer magia espiritual como faço com magia de luz, Lit disse, enquanto Nalrond pigarreou alto, enviando-lhe uma mensagem clara de cale a boca. Mas não funcionou. A magia espiritual não pode se sustentar sem um andaime elemental. Além disso, conjurar mana suficiente para um feitiço leva muito tempo, enquanto a menor interferência o interrompe, Lit disse. Tudo correto. Caso contrário, eu não precisaria de várias lições para aprender o domínio da luz, e todos os despertos que podem usar feitiços espirituais também seriam mestres da luz. E vocês, meninas? Faluel perguntou ao resto da turma. Eu tentei tecer magia espiritual semelhante a feitiços de forjamento, mas sempre falhou. Glória disse. Isso ocorre porque os feitiços de forja usam como andaime o item sobre o qual são lançados. Você realmente conseguiu criar novos feitiços, eles simplesmente desapareceram antes que pudessem ter qualquer efeito. Faluel deu um tapinha na cabeça dela. Conseguimos descobrir várias runas de magia espiritual enquanto estávamos dentro da franja. Fria apontou para si mesmo e para Aquila. No entanto, mesmo com a ajuda de Mogar, não conseguimos encontrar uma maneira de lançar feitiços de nível 1. Bravo! Faluel deu-lhes uma salva de palmas. Parabéns pela sua engenhosidade, mas você nunca conseguirá ter sucesso porque aprender uma runa é como aprender uma única palavra, enquanto para fazer um feitiço a gramática também é importante. Ainda assim, não desanimem. Graças aos seus esforços, cada um de vocês aprendeu lições valiosas que fortaleceram seus alicerces de magia. O que hoje vocês chamam de fracasso, amanhã os levará ao seu maior sucesso. Dito isto, aqui estão os feitiços de magia espiritual de nível 1 que você aprenderá hoje. Faluel apontou o dedo indicador direito contra a palma da mão esquerda, fazendo uma bala verde esmeralda atingir uma fina parede esmeralda do tamanho de um lenço que produziu um som prateado. É isso? Nalrond deixou escapar surpreso. Ele esperava que a lendária e indescritível magia espiritual tivesse grandes efeitos mesmo no nível 1, como aconteceu com a magia do caos ou da decadência. Essas são palavras corajosas para alguém que não tem ideia do que acabou de testemunhar, espertinho, Faluel disse com o escárnio. O feitiço ofensivo se chama puxão. O impacto fez Nalrond se dobrar de dor. Apesar de seu corpo musculoso e de seu treinamento, parecia que alguém o havia chutado nas entranhas. O feitiço defensivo se chama travesseiro. Lit, você é o mais forte da classe. Você se importa em dar um soco com toda a sua força? Faluel apontou para a mão esquerda envolta em esmeralda. Não importa quão desanimador seja seu nome, esse feitiço não pode ser simples, Lit pensou, enquanto usava a força máxima que conseguia reunir sem usar a fusão elementar. Que porra é essa? No momento em que seu punho alcançou a mão de Faluel, o som prateado foi a única coisa que marcou o golpe. Lit não sentiu nenhum impacto, nem Faluel se moveu 1 milímetro.
Nem mesmo a diferença de massa entre eles poderia explicar como a mão dela resistiu tão facilmente ao soco mais carregado de Lilith. Ele se sentiu como se alguém tivesse puxado o freio de mão de seu braço enquanto ele passava por uma espuma tão fluida quanto a água e, ainda assim, tão macia quanto a seda. Lilith atacou repetidas vezes, mas cada vez seu punho parava na frente da fina barreira, como se ele estivesse desferindo seu ataque no último segundo. Ok, já chega. Você pode voltar para sua mesa. Obrigado pela sua ajuda. Lilith fez uma pequena reverência atordoada e Faluel retribuiu. Isto, meus discípulos, é magia espiritual. O feitiço puxão empresta a velocidade da magia do ar, a dureza da terra e o poder destrutivo das trevas. Travesseiro, em vez disso, empresta a habilidade da magia da luz para reorganizar e reparar, usa magia de fogo para converter energia cinética em calor e magia de água para neutralizá-la instantaneamente. Espere, o quê? São feitiços trielementares. A turma disse em uníssono. De jeito nenhum. Fogo e água se neutralizariam enquanto a escuridão corroeria lentamente a terra. Faluel balançou a cabeça. A magia espiritual nada mais é do que o poder de todos os 6 elementos mantidos em equilíbrio pela sua força vital, portanto, tem todas as suas propriedades e muito mais. Puxão e travesseiro usam 3 elementos cada, então ao dominá-los você pode dominar todos os aspectos ocultos da magia espiritual. Para lançá-los, você deve aprender como amplificar as características de um elemento específico sem destruir o equilíbrio da magia espiritual. As palavras de Faluel fizeram algo clicar nas cabeças de Lilith e Solos. Isso não é como aprimorar um elemento em um cristal branco. Eles perguntaram em uníssono, como se sua ligação mental nunca tivesse sido quebrada. Não tenho ideia de como você conhece uma técnica de forja de alto nível, mas sim, Faluel assentiu. Funciona da mesma maneira. Magia espiritual é semelhante a um cristal branco. Continua no próximo vídeo.